Está entrando no ar. Pelas ondas da Rádio Universitária da UFRR 95,9. O programa Por Dentro da Ciência. Uma iniciativa do Departamento de Física da UFRR, com a participação de professores e alunos. Um programa que vai abordar as ciências naturais e humanas de forma pedagógica, contribuindo para uma educação científica no estado de Roraima. Programa Por Dentro da Ciência. Bom dia, ouvintes, estamos no ar com o programa Por Dentro da Ciência. Estamos com vocês todas as terças, a partir das 9 horas, pelas ondas da 95.9 FM, Rádio Universitária. Na apresentação, eu, o professor Roberto Câmara, do Departamento de Física, juntamente com o professor Luiz Henrique. Bom dia, professor Luiz Henrique. Bom dia, professor Roberto, bom dia, ouvintes. No estúdio temos o apoio da técnica de som do nosso colega e aluno do Departamento de Física, Leonardo Paixão. Na direção do Núcleo de Rádio e TV Universitária, colega Felipe Reis. Hoje iremos falar com o professor Nelson Studart, que está aqui participando da 7ª Semana de Física do Departamento de Física da UFRR. Vamos abordar o tema de fenômenos de partículas elementares, física do estado sólido, bem como ensino de física. Professor Nelson, bom dia, seja bem-vindo a Roraima, terra de Macunaíma. Muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme visitar pela primeira vez a Universidade de Roraima, onde eu tenho uma ligação forte através do mestrado profissional de ensino de física, que visa a formação de professores para o ensino médio, e tenho alguns colegas aqui. Foi muito gostoso e deu muita satisfação essa visita aqui. Professor, é interessante essa sua dedicação ao ensino, vendo que o senhor tem uma formação clássica de pesquisa em física. O senhor podia falar para a gente um pouco sobre sua formação, sua história, como chegou a ser esse físico da área de partículas, da área de matéria condensada? Bem, na realidade, eu me interessei como pesquisador de física mesmo, sempre, mas nunca deixei da parte de ensino. Eu sou formado na Universidade Federal do Ceará e desde o primeiro ano eu dava aula no ensino fundamental, aula de matemática, porque na realidade naquela época os meus professores de ensino médio eram aqueles professores que resolviam tanto problema algébrico de matemática que eu achei que física era matemática aplicada. Eu nunca fiz uma experiência na minha vida no nível do ensino médio, era sempre resolver problemas. Então eu achei que aquilo era bacana. Mas não chegou aí a laboratório por falta de estrutura na escola ou porque os professores não levavam? Como era a estrutura da escola nessa época? De ambos. Não tinha estrutura, era uma escola pública, nem o professor se interessava, porque naquela época os livros adotados, Dalto Gonçalves, Luiz Paulo Maia, era formação para o vestibular. Você tinha que fazer aqueles problemas mais cabeludos, E, na realidade, era um processo de treinamento, como é hoje, só que naquela época, como era mais centrado, o vestibular era a área específica, ciências, engenharia, então era mais duro você concentrar, por exemplo, as áreas de biologia, ciência humana, era quase zero, era muito específico o ensino médio. Então, eu sempre me preocupei com essa questão de dar aula, sempre. Então, talvez isso tenha também motivado. Depois eu tenho uma herança humanista, Eu estudei 3 anos no seminário. Na verdade eu era ser padre. Ser padre? Para desejo da minha senhora mãe. Depois quando os hormônios começaram a aparecer, então depois eu me formei no Ceará e aí fui para Brasília fazer o mestrado. E foi aí a minha iniciação de partícula elementar. Só aí, não falo que eu vou falar sobre partícula elementar, porque hoje eu só falo em partícula elementar como difusão da ciência. É isso que eu ia perguntar, porque no seu currículo lá está como o senhor trabalhou em estado sólido. Mas se você for ver a minha tese de mestrado, é simetrias contínuas, SO3 vezes SO3, no modelo de partícula elementar. Mas está tudo ultrapassado. Mas a gente sabe que no final, nessa vida acadêmica, quem define a continuidade da vida da gente é um doutorado. Aí o senhor vai fazer doutorado aonde? E trabalha com o quê? Então, eu já era contratado pela UNB naquela época, Aí o vice-reitor na época, o capitão de Mar e Guerra Azevedo, nos demitiu.
Engraçado, já é a segunda vez que essa figura aparece no nosso programa. Entrevistamos o professor da matemática, Rodney Bassanese. e ele também estava lá. E eu lembro, uma vez, eu estava na graduação, o professor Constantino de Sales, que também foi da UNB, ele disse uma frase que na época que ele estava na UNB tinha esse capitão de mar e guerra, e ele dizia que era mais de guerra do que de mar, porque conseguiu tirar todos os bons professores. Exatamente, quer dizer, esse cara marcou, né? Marcou. Ele foi uma figura, digamos assim, sinistra. Vamos na lá. universidade. Aí o senhor faz o doutorado. Aí eu escolho, né, fui aceito na Unicamp, na USP da capital e na USP de São Carlos. Mas como eu vinha da área teórica, né, eu escolhi a parte de São Carlos, que eu me identificava mais com a teoria de multiscópio, matéria condensada, do professor Roberto Lobo. Aí o professor Roberto Lobo foi imediatamente para o CBPF, foi dirigir o CBPF, e eu trabalhei com um ex-orientando dele que tinha acabado de chegar do seu pós-doc em San Diego. Então foi ele que realmente me orientou. O senhor poderia explicar para a gente, ser didático, os ouvintes saberem do que a gente tá comentando, o que é matéria condensada? Bem, matéria condensada é o nome atual da antiga e conhecida física do estado sólido. A física do estado sólido, justamente o nome está dizendo, né, estuda os materiais na forma sólida. Mas depois essa terminologia ficou pouco ficou ultrapassada, porque foram introduzidos outros fenômenos muito importantes que não necessariamente precisavam ser do estado sólido. Por exemplo, a física do hélio líquido. Então, matéria condensada ficou tudo que não é gás, né? Ou seja, tudo que pode se encontrar na forma condensada, ou líquidos ou sólidos. E eles podem ser clássicos, né, como esses metais líquidos, etc., ou podem ser quânticos, como os supercondutores, os superfluidos, etc. Então, é isso que eu trabalhei. E o seu trabalho foi teórico, não foi? Totalmente teórico. O senhor comentou logo no começo da entrevista da falta de laboratórios no ensino médio, né, no ensino fundamental. Essa falta não lhe estimulou a procurar a física experimental, não? Não, até que não. Durante a universidade, nós fizemos vários cursos de física experimental, né? Fizemos. Mas era uma coisa muito chata, né? Eu achava coisa muito chata. Mas eu me interessei, eu tive bolsa, né? Fui fazer crescimentos, trabalhar com crescimento de cristais, medir corrente, curva característica, tá certo? De cristais iônicos, essas coisas eu passei por esse negócio. Na realidade, é uma questão de habilidade mesmo, né? Sou zero. Né? Então, por exemplo, só contar essa experiência aqui que é boa. No dia que na aula de eletrônica eu peguei o ferro de soldar pelo lado quente, aí eu achei que realmente... Para os ouvintes entenderem a figura, o ferro de soldar, a gente vê muito nas eletrônicas, ele aquece um lado e tem um cabo do outro. Esse lado aquecido é o que eu derreto a solda para soldar Aí quase derreto minha mão, Aí mostrou a grande habilidade experimental. Daí seria natural. E também para localizar os ouvintes, a física é caracterizada por esses dois ramos, grandes ramos. Física teórica, que o físico faz as contas, usa muita matemática, muita computação. E a física experimental, que a gente tenta pegar essa física teórica desenvolvida por um teórico e torná-la palpável, experimental. E aí a gente dá vários modelos, vários exemplos disso aí. Me ajude, professor. Não, tá certo. O laser, o diodo, muitos materiais que a gente usa hoje no cotidiano. Os novos materiais, por exemplo, o grafeno, né? Grafeno saíram da ideia teórica e viraram material em função da física teórica e experimental. Não é isso, professor? Estuda. Isso. A gente deve falar um pouco do grafeno com um dos nossos próximos convidados, que é o professor Dilson Teixeira, que é do Estado e que fez doutorado nessa área. Perfeito. Professor, voltando ainda para a nossa física básica, básica não. O que é que o senhor trabalhou no seu doutorado, do ponto de vista teórico? Então, explique para na época, isso é a década de 70, eu participei de
de um programa aqui no Brasil que foi muito interessante e original. O professor Oscar Hipólito voltou lá do laboratório da sua pós-doc num grupo muito bom, né? Era o grupo do professor Walter Kohn, que depois ganhou o prêmio Nobel, e o professor Luchan. E ele trouxe a ideia de uma nova classe... Ganhou o prêmio Nobel pelo quê, professor? Pela teoria de Kohn-Sham. Perfeito. Eu sempre pergunto que os ouvintes claro. Teoria de Kohn-Sham é que realmente hoje chama-se teoria de funcional de densidade, que é largamente utilizada em química, em outras áreas, né? Ele voltou, mas aí ele trouxe uma nova área, e aliás foi ele que introduziu no Brasil, que eram de sistemas eletrônicos confinados em 2 dimensões. Qual era o grande protótipo desse sistema? Um negócio chamado MOSFET, que é a base de toda a tecnologia, né, da microeletrônica de hoje, né? Então, são sistemas, para vocês verem o seguinte, é claro que, nesse caso, um elétron não pode viajar num plano, se você não confiná-lo com um potencial. Então, o que o sistema faz é colocar... Explicando para os nossos ouvintes, um potencial é aquilo que a gente tem disponível numa tomada. Exato. Isso é um potencial elétrico que confina o elétron. E confina o elétron, ele só pode se movimentar ao longo de uma direção. Isso tem possibilidades físicas enormes e principalmente de miniaturização. Então, com esses MOSFET, você era capaz de colocar, por exemplo, 10 a 6, ou seja, 1 milhão de transistores em 1 centímetro quadrado. Isso permitiu Mas por trás disso tinha muita física, muitos fenômenos apareciam. E o seu papel mais especificamente, o que era? Eu estudei não exatamente sobre esse problema. Tinha um problema análogo, mas que era noutra região de estudo, que era um sistema de elétrons, que eles levitavam na superfície de hélio. Esse sistema era um sistema real, experimental, mas sem aplicação tecnológica nenhuma. Mas você tinha um laboratório enorme que se descobriu várias propriedades importantes da física, inclusive efeito que depois você não conseguia fazer, que depois só veio fazer nos semicondutores reais, mas que tinha muita física para ser estudado. Esse efeito, o senhor poderia explicar para os ouvintes o que é esse efeito de eu fazer o elétron levitar? Porque a gente fala de elétron, aí o ouvinte que não é da área vai pensar logo numa bolinha, que é o que a gente representa o elétron. Como se dá esse efeito de eu ter esse elétron levitando? E aí eu chamo a atenção da palestra que aconteceu agora cedo, né, onde o professor Yuri comenta isso, que é um erro dos professores tentarem mostrar os elétrons como sendo bolinhas quando não são. Como é que o termo levitação não é muito associado a um corpo, a uma bolinha? Quer dizer, esse é um certo exagero, né? O que o aluno precisa saber é que isso é uma representação. E o aluno precisa saber que física não é algo etéreo. Então o elétron não é uma partícula, nem é uma onda. O elétron é um objeto quântico que a gente tem que entender na sua realidade. Ninguém viu um elétron. Você vê manifestações dele. Ele é um objeto quântico, professor, mas o uso dele que a gente tem é clássico. Ele é quem porta a corrente elétrica. E corrente elétrica, para os ouvintes entenderem, quando eu coloco a minha tomada na parede, eu estou fazendo esses elétrons, como o potencial que o professor citou há pouco, circularem numa única direção e daí acender uma luz, esquentar uma chapa. Esse é um efeito clássico. É clássico. E aí, como pensar o elétron quântico se a gente usa ele classicamente? Bom, porque na realidade os fenômenos se realizam no mundo clássico e no mundo quântico. Um elétron no átomo de hidrogênio, por exemplo, no átomo, não é descrito esse mesmo elétron que gera corrente, né? Então você tem que ver quais as regiões. O meu mundo é todo quântico. Meus sistemas que eu estudei, todos são quânticos. Agora, eu não vejo muito mal em dizer o seguinte, olha, o elétron não é uma onda, mas ali eu posso modelar como uma partícula, ou o que você quiser. Sujeito. Uma aproximação. Não se faz o seguinte, é muito simples, como você disse, você coloca uma placa de capacitor, põe hélio, aí o que é que acontece? Joga elétron para cá. O que é que acontece? O elétron não entra no átomo de hélio.
por causa do que os alunos aprendem de química, o princípio de exclusão de Pauli. O átomo de hélio é um átomo, né, nobre. Um átomo estável não absorve mais um elétron. Um elétron a mais. A cadeia é fechada, né? Então não entra. Então ele não pode entrar. Mas por outro lado, ele é uma carga. Então se você coloca uma placa do capacitor, vai existir uma força sobre a carga. Então na realidade, ele nem entra no elétron. Ele tenta entrar no elétron devido a essa força do potencial. Mas é o princípio de exclusão de Pauli proíbe que ele entre. Então ele fica lá. Se eu aplicar uma voltagem agora ao longo do plano, aí ele movimenta. Aí você mede mobilidade, exatamente como na corrente elétrica. Mas aí tem como verificar isso experimentalmente? Não, isso foi verificado experimentalmente. No seu trabalho, o senhor falou década de 70, o senhor trabalhou com simulação ou foi algebricamente? Não, esse problema eu só usava o computador realmente para resolver as equações, mas não tinha nenhuma simulação do sistema em si. Porque o sistema era realmente muito simples. O que eu fiz foi, ao invés de trabalhar só com um elétron, imaginar que você não coloca um elétron, você coloca, digamos, um mar de elétrons. Então como é que esses elétrons interagem? Porque são cargas de mesmo sinal. Isso. Como é que mantém ele nesse estado? Foi isso meu estudo. Você acaba tendo a interação do elétron com as placas, mas também a interação entre si, exatamente. Que foi esse o trabalho. Quando eu fui também para a área dos MOSFETs, eu trabalhei justamente isso. Qual o efeito da interação elétron nesse problema? E qual foi o resultado do seu trabalho de doutorado? A que conclusões o senhor chegou? Eu cheguei a conclusões que esses efeitos da interação eram importantes em certos limites, né? Mas na realidade, né, naquela época, uma pesquisa teórica, o que você queria era paper publicado. Então o trabalho rendeu 2 artigos no Physical Review, já era, excelente, na época, né? a glória. Uhum. É interessante que eu paguei essa disciplina há alguns anos atrás, eu admito que não lembro, mas inclusive tem alguns efeitos interessantes que existem alguns casos em que um elétron acaba atraindo outro elétron, né? Isso é o caso da supercondutividade, né? Aí, mais uma vez, vamos lembrar dos nossos ouvintes. O senhor podia explicar, porque a gente ensina elétron, tem carga igual, se repelindo, e aí a gente tem o caso agora deles se atraírem. Não, ele continua se repelindo, mas tem um efeito que a gente chama que é o efeito de blindagem. Os outros elétrons que estão na periferia blindam a carga dos outros que estão fora, porque aí para formar um sistema estável, né? Porque os elétrons todos se repelem, mas ele existe, por exemplo, no átomo. Devido ao quê? Devido ao potencial do núcleo. No caso lá, devido ao potencial externo. Daí a supercondutividade. Não. Esse sistema não é supercondutor. Não é supercondutor. A mobilidade são mobilidades eletrônicas usuais. O senhor trabalhou muito com teoria, aliás, trabalhou com teoria no seu doutorado. E a Universidade Federal de São Carlos tem uma cultura experimental muito grande e muito forte. Essa área experimental de estado sólido, na década de 70, ainda é uma área muito cara. O que é que a gente está estudando hoje, tanto do ponto de vista experimental quanto teórico, nessa área de semicondutores, de eletrônica? O que é que tem de novo? Bem, na parte de semicondutores mesmos, eu acho que eu vou fazer, da minha opinião, nós perdemos o bonde, né? Na década de 80, final de 70, década de 80, existia um grande plano, que seria o Plano Nacional de Semicondutores, que foi elaborado, que era dotar o país realmente de uma infraestrutura de semicondutores. Nós perdemos o rumo por quê? Porque foram distribuídos certo dinheiro para comprar as máquinas, os MOCVD, os MBE. Professor, então vem daí o fato de eu ter tanta gente formada em semicondutores na área de física, vem desse plano? Vem, porque foi incentivado. Que era o peso de formação, o pessoal ia... Porque o problema era o seguinte, a área de semicondutores, o Brasil viveu muito na área de física nuclear, etc., pouca física de materiais, e você chegava no ano de 80 e ninguém fazia um MOSFET. Um elemento básico da microeletrônica a gente não fazia. A gente tinha já o Unicamp, o laboratório do professor Mamana, laboratório lá na USP, tinha algumas coisas na área de engenharia até, mas a questão básica de sair do MOSFET usual para vir para as novas materiais semicondutores,
veio com esse plano. É tanto que hoje o laboratório de novos materiais da USP surgiu a partir da criação pelo professor Zé Roberto Leite, que infelizmente já nos deixou. Aí foram abertos então grupos na Unicamp, grupos na USP, grupo em São José dos Campos, etc. E Minas Gerais. Alguns gatos pingados, acho que em Recife, o Eronides, né? O Eronides era o único. Isso, eu passei um ano no Recife, convidado pelo professor Sérgio Rezende, para a gente começar um grupo para estudar novos materiais semicondutores. Eu fui lá. Infelizmente passei só um ano lá e fui embora, por questões pessoais, não por causa. E o Eronides foi assim, aquele participou individualmente lá, né? Faleceu até recentemente. Faleceu recentemente, muito jovem. E onde é que a gente pulou do bonde? É porque, na realidade, os recursos destinados não foram suficientes, porque é uma tecnologia muito cara. Por exemplo, atualmente eu trabalho junto com um grupo do INCT, o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, que é sediado na PUC do Rio, mas com ligações com a USP, a UFMG, o CTA, São Carlos, etc. Mas nós temos lá o mais avançado MOCVD. O MOCVD é uma cozinha, isso. É uma panela de pressão, é uma panela em que você cresce o material, né, que não existe na natureza. E você parte de quais materiais? Acênio, galho, índio, todas essas coisas formam ligas. Então a gente cresce lá, né? Mas acabou o INCT, acabou todos os recursos. Não foi só com os 40% agora que o governo cortou, antes já vinha cortando. Só para manter essa máquina funcionando, porque se ela parar, você dificilmente recupera o trabalho dele, porque ela trabalha em extremo alto vácuo. Se entrar impureza ali, suja tudo, você não faz mais os materiais. É dentro de uma sala limpa, então? Rapaz, não é sala limpa não, é a sala limpa e a panela de pressão tem que ser limpíssima, não pode ter carbono, não tem nada. Então, para você manter aquele limpo, é um investimento alto e tem que estar funcionando. Nós temos recursos. E isso foi montado com recursos, mas não tem recursos para manutenção. Isso é a coisa mais moderna. Vieram com os INCT, teve bastante investimento nessa área. Nós passamos uns 2-3 anos gloriosos, né, com muito investimento, aí depois cortaram. Nós estamos com essa dificuldade. Aliás, segunda-feira eu estou numa reunião de trabalho com ela, né, porque eu não virei um experimental ainda, mas o meu grupo faz modelagem computacional dessas amostras que a gente cresce lá. O seu grupo tem trabalho também lá com o laboratório Luiz Síncroton, porque a gente falou de uma coisa. Por que eu me lembrei do Síncroton agora? A gente está com um pesquisador aqui da área de solos que usa o Síncroton e parece que o dinheiro lá ainda não acabou completamente não. Quer dizer, a Sirius está a pleno vapor e parece que é uma respiração maior que o dinheiro está dando para essa técnica tão rica que é a técnica de Luiz Síncroton. Vocês têm algum envolvimento lá com o Síncroton? Tem, o pessoal faz caracterização de amostra lá, né? Porque o Síncroton é um laboratório de caracterização, né? Para todas as faixas, raio-x, infravermelho, etc. Que é um laboratório que dá bastante resultado e abrange materiais, todos os tipos, desde solo, etc. E tem algumas pessoas que vão lá especificamente para fazer medida. A nossa é muito pouco, porque a gente trabalha mais com scanner dos materiais, menos com espalhamento de raio-x, etc. A gente usa menos. Mas é sempre um grande laboratório. O projeto Sirius é um projeto vivo em ciência que eu conheço de grande porte. Para localizar nossos ouvintes, o Brasil desenvolveu o Laboratório Nacional de Luiz Síncroton, onde temos uma fonte de luz, toda desenvolvida com tecnologia nacional, só que o nível de energia dessa fonte já está abaixo da concorrência mundial. E aí há um projeto antigo que é a Luz Sirius para aumentar a energia dessa fonte. A única fonte de luz síncroton no hemisfério sul do mundo tem aqui no Brasil, ali na Unicamp. Professor, o senhor falou que o seu grupo modela o material e aí pega esse modelo teórico, coloca, entre aspas, dentro dessa panela de pressão e daí sai essas estruturas que a gente quer, né? Por exemplo, a nossa estrutura que a gente quer são fotodetectores de infravermelho.
com aplicação, por exemplo, a comunicação ótica, com relação basicamente identificação de substâncias, por exemplo, tóxicas, né? A gente tinha um projeto que a gente fez com a Petrobras, mas nunca foi executado, que era justamente ver vazamento daqueles tubos, né? Então Seria você alguma coisa consegue... tipo um sensor? É um sensor, um fotodetector trabalhando com esses materiais. Eu lembro de um amigo nosso de graduação, o Chiquinho, que trabalhava com sensores agora com polímeros. Lembra, Roberto? Tem vários sensores. Tem sensores, nós especificamente usando esses materiais que é crescidos lá. Então é um projeto muito interessante porque ele vai desde a fabricação até a interpretação teórica. E a gente faz as duas coisas, né? Eu posso fazer um modelo, a equipe faz um modelo e eles crescem, como ao contrário, eles crescem e a gente interpreta do ponto de vista teórico e analisa os resultados. Olha, é um laboratório muito rico. Você tem... Uma das grandes dificuldades é a gente juntar teoria com prática, né? Com experimental. E pelo que o senhor está dizendo, essa interação é muito forte aí no seu grupo. Muito forte. Muito forte. O experimental pode dosar lá o equipamento, o dispositivo dele, faz as medidas, manda para você estuda e o contrário também acontece. E é engraçado. Isso é uma característica da área de estado sólido? Essa é uma característica do nosso grupo, do INCT, que por sinal ficou em 123, sei lá, da foi uma classificação de maluco, né? Tinha 300 preparantes, eles... Não sei qual foi o algoritmo que fez comparar um projeto de fotodetetor com um projeto de educação especial. Mas o projeto de educação especial é 7 ficou na escala 72 níveis, aí nós ficamos 120. Eu acho que lá é até mais importante. Mas eu não sei como é que eles fizeram essa classificação do Ministério? Isso é no PQ, foi. Coisa louca. Aí disseram assim, até 100 a gente dá. Pode, por que não 101, 99? Tá, eu lhe interrompi, o senhor... Não, eu vou dizer, é muito interessante essa área, porque, principalmente para mim, que vim no área muito teórica, que é o seguinte, muitas vezes, porque na verdade eu já não faço mais nada, é o grupo que faz. Tem gente importante, o professor Marcos Degani, lá da Unicamp de Limeira, ele é um especialista realmente em fazer a simulação. Quer dizer, qual é a simulação? Resolver a equação de Schrödinger, que é a equação básica da mecânica quântica, para essas estruturas. Então ele faz. Às vezes a gente encontra um efeito que diz, procura aquele efeito que não foi relacionado na literatura. Aí o pessoal cresce aquela amostra que foi projetada e chega lá e não encontra efeito, né? Aí pode ser experiência, pode ser um modelo errado, etc. E do contrário, você vê o resultado experimental, as curvas todas, e aí você faz o seu cálculo teórico e vê se bate. Aí você atesta o modelo. Qual é a ferramenta que ele usa para resolver a equação de Schrödinger? É a ferramenta normal de todos os livros. Na realidade, a gente usa um método específico, desenvolvido há muito tempo por ele, mas é esse tradicional, não tem nenhuma novidade. Professor, só para nossos ouvintes, só por curiosidade, esses cálculos matemáticos são feitos, obviamente, por computadores. Quanto tempo de processamento? Hoje em dia são muito rápidos. São rápidos? Casos, são muito rápidos. Porque, na realidade, o sistema é complicado, porque você tem 10 estruturas, etc., mas nada que não possa ser resolvido. Nada que não possa ser resolvido com computação. Agora mesmo tem os projetos maiores, você entra em rede, né, colaborações, etc. Lá tem uma visita agora do professor polonês, que está lá trabalhando. Isso Professor, vamos mudar um pouquinho o foco da nossa conversa. De uns anos para cá, o senhor tem se dedicado mais à parte de ensino, né? O senhor faz parte da Comissão Nacional do Mestrado Profissional em Ensino de Física. O que é que o senhor tem para dizer para a gente? Bem, essa questão do ensino na minha vida não é nova. Eu já falei aqui que eu dou aula desde o primeiro ano da faculdade, né? E durante toda a minha fase como professor da UNB, como professor da Universidade Federal de São Carlos, porque eu fiz meu doutorado no Instituto de Física de São Carlos, mas eu era já contratado na Universidade Federal de São Carlos, que estava começando naquela época, né? A Universidade Federal de São Carlos é de 70, eu cheguei lá em 75.
né? E fazendo doutorado e dando aula na universidade. Então, e lá, quando era no começo, a gente participava de tudo, dava aula, etc., montava currículos, etc. Então nunca me afastei do ensino. Mas aí, a partir dos anos 2000, eu me interessei pela Revista Brasileira de Ensino de Física, né? Fui o editor. A Revista Brasileira de Ensino de Física, para os ouvintes acompanharem, é uma edição da Sociedade Brasileira de Física, voltada, como o próprio nome já diz, para temas ligados ao ensino médio, principalmente. Exato. Aí eu entrei nessa área e também por causa do meu interesse do uso da história da física no seu ensino. Porque quando eu estive no exterior, eu tive, além da parte dura, eu me interessei muito pela parte de história, né? Tinha o meu colega de sala, era um historiador, né? Que estava fazendo pós-doc com um professor muito famoso, Gerald Holton, né? Então eu tive essa influência, adorei, aprendi muito de história e eu queria fazer como usar a história no ensino de física. Sua experiência no exterior foi nos Estados Unidos ou na Europa? Foi nos Estados Unidos, em Harvard. Eu passei 2 anos lá fazendo física dura, mas não podia deixar, né, de me envolver nessas partes de história da física e de ensino, né? Ver como é que eles davam aquelas aulas para 150 alunos, né? Como é que eu me interessei muito por uma aula de astronomia, né? Que o cara falava de astronomia com slides, né? Maravilhoso, que ele tirou na Grécia e tal, né? Eu ficava aquele que, nossa, no Brasil vai ser difícil. Quando eu voltei para o Brasil, então, a primeira coisa que eu fiz foi o seguinte, Que ano foi esse que o senhor retornou? Foi em 82. 82. Eu fiquei lá de 80 a 82. Quando eu voltei em 82, eu disse assim, rapaz, eu vou ensinar física moderna do ponto de vista histórico. Então, o meu livro-texto era os artigos de história. Então, eu começava com a relatividade, que é o paper do Einstein. Qualquer pessoa pode ler o artigo do Einstein inicial, é um artigo, quer dizer, qualquer pessoa é um exagero. Qualquer estudante pode estudar, depois vi os artigos do Planck, do Einstein, do Bohr, o curso era todo montado, né? Eu me realizei no curso, mas só um aluno aprendeu. Um aluno de quantos, professor? Aí... De 5. Eram 5 alunos, um aluno aprendeu, 4 ficaram vendo. Então aí eu fui reduzindo, né, esse meu ímpeto, que eu continuaria usando na história da física, mas de um tema, e vi que realmente é muito difícil isso, né? Mais difícil por quê, professor? É difícil porque é o seguinte, para você ensinar a história, ela já tem que ter muita física envolvida. Então você vai falar da radiação do corpo negro, mas se você não sabe eletromagnetismo, não sabe termodinâmica, que era... Se você vai ensinar a relatividade restrita, mas você não conhece qual era o grande problema da época, que era a eletrodinâmica dos corpos em movimento, que motivou. Então o aluno fica ali, ele não sabe nem que aquele problema é importante para ele, porque ele não sabe, né? Então eu uso hoje em dia a história da física, mas como tópicos, como pontual, né? Não contar toda a história da física. Então, por exemplo, você dá um conceito, né? Como surgiu a mecânica quântica, você diz qual é a necessidade de uma equação de onda, etc. Aí você contextualiza historicamente, mas não um curso todo para aprender física baseado só na sua história. Professor, o senhor ministrava aula para cursos de engenharia também ou só física? Não, para todo mundo. Todos. Eu já perguntei isso a outros entrevistados, pela sua experiência de professor universitário, vários anos que o senhor tem da UNB, da UFSCar, o que é que o senhor tem a comentar do nível do aluno que está entrando no ensino superior? Por que é que eu pergunto isso? Porque hoje a gente tem mais uma maneiras de entrar no ensino superior. É Enem, é seriado, é currículo, vestibular tradicional, quer dizer, não entra especificamente num curso de física, num curso superior, quem não se dedica um pouco para estudar. Como é que o senhor avalia o nível desses alunos no decorrer da história, pela sua experiência de docente e esse envolvimento forte com o ensino? O senhor acha que melhorou, piorou? Eu acho que é difícil comparar. Eu acho que a nossa universidade era extremamente elitista, né? Você chegar no Ceará, entrar no curso de medicina e de engenharia, era uma guerra, né? Então só entrava aqueles ali. Então, obviamente, aqueles alunos eram melhores do que a média. Então a universidade se tornou, digamos assim, mais democrática no seu acesso. E na realidade, a nossa educação continua ruim. Do ensino médio, do ensino fundamental. Tem melhorado, eu sou um cara otimista, eu vejo melhora, mas não é bom
para ter aquela elite que chegava à universidade. Isso é óbvio. Mas eu sou assim, pragmático nesse ponto. Se o aluno entra na universidade, o problema é nosso. Então a gente tem que criar mecanismos. Não adianta ficar culpando. Claro, isso é uma bobagem. Quando o cara corre, quando o colega me diz, no meu tempo, eu digo que no meu tempo era horrível. No meu tempo não tinha computador, não tinha acesso à internet. Tem maravilha. O que eu tenho que fazer é mudar a maneira de ensinar, que não pode ser igual à mesma que eu tive. E aí vem o mestrado profissional? O mestrado profissional é justamente para ver se a gente não deixa morrer o ensino de física, porque ele vai acabar. Por quê? Porque há professores muito bons, mas há professores mal preparados. E um professor mal preparado afasta o aluno daquela disciplina. Eu cito um comentário que o professor Rodney fez, ele também atua nessa área de ensino, e como ele está na Federal do ABC, ele disse que o grande problema dos alunos é amar e muito mal. Ele cita a palavra dele, formação do professor que atua no ensino médio lá do ABC. Com certeza, e isso é mais grave, vamos falar também nós. Isso é mais grave porque também o nosso professor da universidade não está preocupado com o ensino. Porque ele não é nem cobrado por isso, ele é cobrado por você der aula. Ninguém te avalia. Não é cobrado pela qualidade da aula. Ninguém te avalia. Se você der aquelas aulinhas, mas te avalia pela pesquisa. Se você não publicar paper, você não é promovido. Quem de nós muda no processo do sobe deitado, que eu chamo, né? Porque a cada 2 anos você faz aquela... Progressão funcional. Né? A progressão funcional. Quem que avalia sobre o ensino? Eu, pelo que eu vi, pouco. Vê se você publicou um trabalho, escreveu um artigo, não sei o quê. Então, mas isso não é nosso não, rapaz. O professor Weiman, prêmio Nobel, que é meu ídolo, tal, que mudou então para a parte de ensino, ele diz isso, a Universidade Americana, ela só muda o ensino se ela quiser, porque ele diz que tem colegas ótimos querendo trabalhar com ensino, mas não são cobrados por isso, ninguém reconhece. E isso o senhor acha que está refletindo lá no ensino médio? Que aí agora eu vou citar um colega nosso, o professor Ananias, ele já teve aqui. Ananias Maris. Ananias Maris, foi meu professor na graduação e no mestrado. Ele citou uma coisa, quando com esse processo de colocar muita gente na universidade, sem a base que a gente espera que tenha. E o senhor vai dar muito mais exemplos do que eu. Não é um modelo que o governo ou o sistema está transferindo a responsabilidade dele de preparar lá no ensino médio para a universidade resolver um problema de base que o aluno vem e não tem? Eu acho que isso é uma posição, desculpa, maniqueísta. Né? Você, tudo bem, agora o aluno entrou na universidade, esquece isso. O aluno não sabe trigonometria, ensina a trigonometria para ele, o problema agora é seu. Não adianta você ficar sofrendo pelo que não fizeram. É claro que você tem que melhorar o ensino médio, o ensino fundamental, todos os níveis. Mas se o aluno chegou ali, a culpa não é dele. Mas não é dar murro em ponta de faca não, professor? Não, a recuperação, se a gente mudar o ensino, a gente melhora. Olha, nos Estados Unidos, no ensino médio, a disciplina física é opcional. E somente 30% dos alunos no ensino do high school fazem física. Eu, sinceramente, fico me perguntando, o professor Moreira também se pergunta, se não era melhor que fosse optativa mesmo, no ensino fundamental, no ensino médio. Sua reflexão é interessante, porque aí você ia trabalhar com alunos que estão ali porque optaram. A intencionalidade que eu falei, ninguém aprende se não quiser. Tem que ter intencionalidade, né? Se o Neymar fosse meu aluno de física e ele não quisesse aprender física, mandar ele sair da sala. Ele está enchendo o saco, ele vai atrapalhar, vai querer ser entrevistado. Tem que ter intencionalidade. Quer dizer, a obrigação é português, matemática e ciências. Agora, rapaz, pro menino que vai jogar futebol, o que vai interessar? Qual era a composição química do cibunato de sulfato que ele vai decorar? O senhor falou em futebol, fala pra gente a experiência que o senhor está tendo com o seu palestrante sobre gamificação na educação, que eu achei um modelo muito interessante, e como essas tecnologias
que a gente tem aí para ensino de física, de matemática, tem um software GeoGebra que é fantástico aquilo lá. Conta para os nossos ouvintes o que é essa gamificação para ensinar física. Bem, a gamificação é um conceito relativamente simples e difícil de usar. Porque é o seguinte, a ideia é muito simples. Os games têm atraído a maioria esmagadora de jovens e também de velhinhos no mundo todo. No mundo todo. Tem estudos, vários. Hoje em dia, por exemplo, o game produzido pelo Kojima, você viu que ontem eu fui com a camiseta do Kojima. Tal. Hoje a produção de um vídeo daquele é mais importante do ponto de vista de criação do que um grande filme. 5 bilhões de dólares, uma coisa assim. Gigantesca. E atrai. Então eu me interessei por game por causa do meu filho. Né? Meu filho, ele concentra naquele período do jogo todo o seu esforço mental de resolver problemas, de cumprir missões, de obter pontos, etc. para, como ele diz, para terminar o game. Cumprir o game é a glória. Aí eu perguntei, fica se perguntando, por que a gente, né, não teria um aluno tão envolvido, tão concentrado? Por que a aprendizagem é individual? O que a gente precisa é que o aluno se concentre, tenha um foco naquele determinado objeto de estudo. Então, começaram a se estudar que se pode aprender jogando. Vários exemplos mostram, né, que não é preciso você ter que aprender um conteúdo. Você aprende várias coisas, aprende a ser responsável, e principalmente você aprende a tomar decisões. Né? Isso já está evidenciado com os games. A gamificação, na realidade, começou com marketing. É você usar os elementos do game. Quais são os elementos do game? A sua mecânica, ganhar ponto, ganhar brinde, etc. Mas também progredir nas fases. Né? Você vai progredindo nas fases para atingir objetivos claros, ter resposta imediata, tal feedback, etc. Tem uma porção de coisas que são importantes para a aprendizagem. Então, e para outras coisas também, para envolver. Então, o que é que os marqueteiros disseram? Vamos criar páginas, vamos criar sistemas que usem esses elementos do game. Meu amigo, os cartões de fidelidade são gamificados. Já passou para pensar nisso? Quanto mais você usa, mais você ganha pontos. Ganha ponto, mais você ganha ponto, aí você ganha de brinde a passagem, aí a passagem, você esgota a passagem, ele diz, olha, se você tiver isso aqui, agora você vai de primeira classe, agora você vai chegar, os programas de milhagem. Milhagem, aí você bota, qual é o seu cartão? O seu é ouro, o meu ainda é prata, pô, eu preciso viajar mais, rapaz, tu viaja mais do que eu. Então cria essa competição que é o elemento do game. Competição embutida aí, cara. É fantástico aí, hein? Então você vai. Por exemplo, Facebook, Foursquare, você usa? Por exemplo, Foursquare é um projeto gamificado. Você põe aqui, baixa o programa. Por exemplo, eu cheguei em Roraima e dizia assim, você está em Roraima, o que é que você quer fazer aqui? Nós temos ótimas sugestões. Aí ele começou assim, aí você clica aqui, dependendo dos lugares que você vai ganhando ponto, vai ficando importante. O WhatsApp é um projeto gamificado. Se você reportar que tem um polícia, você ganha ponto. Se você dizer que tem um buraco, você ganha ponto, tá certo? O Uber também é gamificado. Se você tem uma nota boa que o motorista te dá, você tem preferência nas chamadas se você tiver competidor. Até o programa de compra de gás de cozinha também você ganha descontos quanto mais você comprar. Pronto. Isso começou, por exemplo, teve um exemplo, parece que foi na Suécia, em que cada vez que você cumpria a meta de passar naquele ponto de velocidade máxima dentro do limite, ao invés de lhe punir porque você passou, você ganhava ponto porque fez certo, entendeu? Então depois você passou pontos, ganhou, vai acumulando pontos, você tinha desconto no pagamento. Isso diminuiu violentamente, ou seja, você não puniu porque ele ultrapassou, puniu também, mas beneficiou porque você fez o certo. Então a gamificação para o ensino... Que eu uso isso para ensinar física ou qualquer outra disciplina, aí, com jogos, com software. Você usa esses elementos do game. Né? Quais são os elementos? Por exemplo, eu formo
eu pego alunos, formo grupos de alunos, etc. Esses alunos competem entre si, entre os grupos. Eu não gosto da competição individual. A equipe compete contra a equipe em busca de mais pontos. Então o aluno... Até porque dentro da equipe pode haver cooperação. Exatamente. Isso é que eu exploro a cooperação que existe também nos games, a cooperação dentro da equipe, a competição entre as duas equipes. Eu dou medalha para quem resolver melhor, eu mando um fazer problema que desafie a outra equipe, eles têm que apresentar o resultado dos seus trabalhos, etc. Então, gamificação nada mais é do que usar os elementos de game em contexto de não game. Eu nem preciso de computador. Por exemplo, lá na escola de Cotia, que era o professor queria ensinar a produção de energia elétrica sustentável. Não tinha computador, não tinha celular, uma escola carente pública, ele fez um jogo de tabuleiro. Só que para você contar a trilha, né, passar de um ponto para outro, você tinha que responder questões. E aí é onde ele introduz o conteúdo que o ensino médio, o currículo exige? Seria essa? Exatamente. As questões eram tudo nesse projeto, que eu digo, olha, a gente não pode ser muito radical. Pobre também quer fazer o Enem. Então, todas as questões que você vai colocar sobre produção de energia elétrica foram aquelas do Enem. Professor, deixa eu lhe fazer uma pergunta. O senhor citou agora a escola de Cotia. E ontem o senhor fez respondendo uma pergunta da plateia, o senhor comentou que os pais classe mais baixa, não se importavam tanto quanto aqueles pais que vinham de um padrão financeiro melhor. E também o senhor foi desafiado pelo professor Yuri. Ele fez uma pergunta a respeito se isso aí não estaria transformando a física numa brincadeira. A minha pergunta é um pouquinho diferente. Será que a gamificação não estaria, de certa forma, para esse pessoal mais tradicional, desacreditando a física, o ensino da física? Não. O senhor tem resultados que indiquem que a gamificação é interessante, é produtiva? Olha, eu tenho 2 experiências sobre gamificação que eu realizei no ensino de física. Uma é que não deu para contar muito, porque a primeira plateia era uma plateia de estudantes, etc. Eu não ia entrar com muitos detalhes sobre essa experiência no Colégio Marista lá de São Paulo. Mas, primeiro, não desacredita, porque o conteúdo é o mesmo. Eu vou ensinar a física que se ensina na escola tradicional. Vai desacreditar, professor, no sentido de um desestímulo, tá entendendo? De uma rejeição. Pelo contrário. Não por parte dos alunos, mas de repente por diretores de escola, por colegas, porque o senhor sabe que existe uma rejeição, mesmo entre os nossos colegas. Claro. Mas isso aí é o seguinte, qualquer processo diferente vai ter oposição. Meu amigo, não se esqueça o seguinte, zona de conforto é uma coisa muito séria. Se você já está naquela zona de conforto, não me enche o saco. Você sabe que se Deus criou o homem, o demônio é a invenção o demônio inventou o colega. Então o que ele fizer para atrapalhar, ele vai atrapalhar. É verdade. Então é um processo de paciência. Você tem, por exemplo, lá a experiência que eu tive foram 2. Primeira, eu queria que o senhor falasse dessa segunda que o senhor disse que não pôde comentar lá. Que é a experiência que eu tive com os professores. Eu tinha 25 professores do ensino médio de física que eu resolvi ensinar metodologias ativas de uma forma gamificada. Eu acho que foi, pelas respostas, a melhor disciplina que eles já tiveram. Porque eles se envolveram de tal maneira, tanto dentro da equipe, quanto entre si, que, olha, eu nunca fui subiu tanto meu ego como a experiência de professores. Não sei se eles vão aplicar, porque eu digo, a melhor metodologia é aquela que funciona no seu contexto. Não adianta dizer, a metodologia ativa lá na Finlândia, deixa ela para a Finlândia. Pode até ver se ela funciona aqui. Ele não vai ficar insistindo que essa é a melhor, essa é a pior, é que funciona. Então, pelo contrário, eu acho que esse processo de gamificação engaja para se ensinar a mesma física que está ensinando antes. Você viu lá que as questões passadas nesse projeto gamificado eram da FUVEST, da Unicamp, etc. Não é coisa mais fácil, né? Infelizmente, esse autor dessa experiência fantástica, o Tiago Máximo,
Fiquei triste porque ele virou coordenador. Foi promovido dentro da escola. Ganha mais. Ele foi aluno do mestrado profissional. Para localizar os ouvintes, o mestrado profissional é uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Física. Nós temos aqui na UFRR o Polo 38 e já estamos na 3ª turma. É uma experiência nova que todos nós do departamento estamos vivendo. Professor, sua entrevista foi fantástica, mais uma satisfação de tê-lo aqui, e com essa experiência falamos de física, falamos de ensino de física e falamos da vida também. Agradeço muito, espero que o senhor volte a Roraima, terra de Macunaíma. Pois é um prazer enorme dar essa entrevista e falar o seguinte: tem 2 áreas que o pessoal diz, a física dura e o ensino de física. Eu gosto de provocar, eu não faço nenhuma nem outra. Eu faço física e seu ensino. Eu gostaria muito que alguns colegas escutassem isso, professor. Eles escutam, mas não ouvem, eu digo isso sempre. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço. Agradecemos também a vocês, ouvintes, e contamos com vocês na próxima terça-feira, às 9 horas, aqui nas ondas da 95.9 FM. Você acabou de ouvir Por Dentro da Ciência, um bate-papo científico com colaboração do Departamento de Física da UFRR e que vai ao ar todas as terças pelas ondas da Rádio Universitária 95,9 FM.